Boa noite a todos os nossos amados irmãos que vivem alegres pensando no bem. Os nossos amados companheiros, amigos e irmãos. Desculpe, esqueci do companheiros na frase do verso da Canção da Alegria Cristã do nosso querido Leopoldo Machado. Aqui estamos mais uma vez para bater esse bate-papo, para fazer esse bate-papo com vocês. Aí está essa maravilha de foto do Antônio Bernardes, que Jesus o abençoe, ilumine e guarde. Ele pegou um dia bonito, estava chuvoso, o asfalto ficou bonito, parede. Ele deu um show nessa foto. Agora eu tenho que tirar a fiação de frente desse prédio, porque o negócio de fiação em Nova Iguaçu está assustador. Daqui a pouco você não vê mais o prédio, só tem fio. Eu não sei se eu entro com uma ação na justiça contra, eu não sei o que eu faço, porque o desrespeito com essa questão de fios é total. O comércio em primeiro lugar, assustador. E a gente que presta esse serviço à comunidade fica ilhado. Mas vamos em frente. Sarinha, grande abraço, prazer ouvi-la, prazer ler o que você posta. Estou sempre ligado nas suas postagens, sempre muito felizes. Vamos em frente. Geraldo dos Santos, grande abraço, meu irmão. Estamos firmes aí na briga, sempre ombro a ombro e lado a lado. Hoje eu coloquei aí para vocês, porque a partir de segunda-feira a gente começa com as aulas ainda via internet. Eu ainda tenho medo de trazer os alunos para a escola, muito embora alguns pais queiram, mas eu ainda tenho medo. Acho melhor me deixar correr um pouco mais. Depois a gente pega um ritmo intenso, depois a gente trabalha manhã, tarde, não tem problema. Compensar é o mais fácil, compensar o aprendizado. E segunda-feira, se Deus permitir, eu já estarei aqui comemorando os 91 anos de criação do Colégio Leopoldo. Tá? Hoje é o último programa do Colégio Leopoldo com 90 anos. Regina Tum, muito obrigado. Grande abraço para você. Fique com a gente. Bom, hoje eu queria pedir desculpas porque o negócio foi longo. A gente trabalhou muito o dia todo aqui e queria mostrar para vocês essa companhia de teatro aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Uns e Outros. Companhia de teatro. Autorização para o uso de imagem e voz, concedido por mim, tá? E eles colocam aqui AUS Produtores para o filme provisoriamente intitulado Teatro Iguaçuano, a Estrada até Aqui. Tá? Eles passaram 2 dias aqui no colégio. Um grande abraço ao Gabriel, aliás são 3 com o nome de Gabriel, e a companhia de teatro Uns e Outros. E eu fiz a gravação. O teatro do Colégio Leopoldo ficou cedido por 2 dias para eles. Espero que eles tenham conseguido seus objetivos. Fiz o depoimento e vamos em frente. Ronaldo Gomes, um abraço, já vamos chamar você para cá, o convite já foi. Geraldo dos Santos está assistindo. Grande abraço, Geraldo. Luiz Carlos Bittencourt, grande abraço, Luiz Carlos.
Jesus o abençoe. Tá? Ah, o Ronaldo diz que não vai chegar a tempo. Esse é o teu negócio. Esse pessoal que passeia muito é complicado. O turma dos passeadores é complicada. Grande abraço, Ronaldo. Fleura, boa noite, grande Fleura. Estamos juntos, vamos em frente. Vamos em frente. Muito bem. Aí nós gostaríamos de começar o nosso bate-papo colocando esse vídeo aqui interessantíssimo. Esse é o nosso amigo Maninho Músico. Ele veio aqui fazer um agradecimento, tá? Porque o... o Maninho está morando lá com a gente providenciou para que o Maninho estivesse. Ele sofreu um derrame, é um senhor músico, e sofreu um derrame, e o Renato, amigo dele, fez uma live solidária, e foi um sucesso. Ele fez questão de vir agradecer. Tá? A gente fica feliz. Infelizmente, ele teve esse problema ano passado e está se recuperando. Grande abraço, Maninho, você é 10, vamos estar sempre juntos. Ele está aí lá, residindo lá nos fundos da casa da minha filha ali, é um conjunto de casas. E ele está lá firme e forte. Abraço, Maninho, Jesus te abençoe. Não é fácil, a vida é isso aí, meu irmão. A vida, nós temos os nossos tropeços. E a gente está sempre discutindo. Eu queria só apresentar essas imagens. Deixa eu falar para vocês. Rio de Janeiro em sua história e histórias. E o Jacó Portela está sempre publicando, sempre põe as imagens que alegram a gente. Essa é uma imagem do Palácio do Monroe que a gente conseguiu. Essa é a imagem que a gente quase viu dessa forma, tá? Olha que beleza o nosso Rio de Janeiro. Esse monumento à esquerda que vocês estão vendo, ele já está bastante danificado. E era bom que vocês visitassem. Ele fica em frente ao Teatro Municipal. Aí hoje isso aí é um calçadão, essa rua direita não existe mais, né? Foi fechada, não passa mais carro, é um calçadão. E lá nos fundos é a saudade eterna do Palácio do Monroe, que foi derrubado e a gente até hoje não sabe o motivo. Não foi por causa do metrô, o metrô não passou por ali, passou fora do traçado, e a gente ficou sem esse palácio belíssimo, sem mais esse patrimônio. Eu queria que vocês olhassem bem para o Rio de Janeiro. Os últimos 120 anos, 100 anos, o centro do Rio de Janeiro é uma tragédia. Prédios históricos vão para o chão, morros são retirados. Período Vargas é um negócio complicadíssimo. Então é preciso que vocês observem, que vocês tomem conhecimento do que desaparece. Não é? O nosso prefeito Pereira Passos recebe até o apelido de prefeito do Bota Abaixo. Então é muito importante que a gente veja essas imagens para ver o quanto o Rio modificou. Esse monumento, gente, ele conta a história do Brasil toda. Esse monumento que está à esquerda. Ele é montado
em Paris e as imagens são feitas soltas em Paris e depois ele é montado aqui no Rio de Janeiro. Impressionante, desde o descobrimento até a República vocês têm retratação nesse monumento. Não esqueçam de visitá-lo, não. Não sei as peças que estão faltando, mas todo dia some um pedaço desse monumento. Então, como eu não sei como será, acredito que o prefeito Eduardo Paes tome providências, mas nós vamos em frente. Tá ok, meus amigos? Carmen Schaefer, obrigado, menina, por estar sempre com a gente. Jesus abençoe. Davi Pereira Correia, grande abraço, Davi, vamos em frente. Cláudio Machado, grande abraço. Bruno Madsen, Jesus abençoe, abençoe a família, mamãe, todos. Niva Marina, ô Niva, que honra. Você sempre junto da gente, sempre com palavras de afeto, carinho. Muito obrigado por tudo, Niva. Gratidão sempre. Alexandre dos Santos Córdova, assistindo. Grande abraço ao ex-aluno. Olha aí o nosso Antônio Comfort. Antônio, grande abraço, meu irmão. O Antônio, gente, é um ex-aluno do Colégio Leopoldo, casou com uma ex-aluna e abriram uma escola maravilhosa lá na Posse, que é o Santa Mônica. Levou essa alegria pelo esporte, deu ênfase ao esporte na sua escola, sempre procurando participar dos campeonatos com a equipe de basquete, de vôlei. Antônio, parabéns, meu irmão. Jesus o abençoe, ilumine e guarde. E agora está vacinado já. Grande abraço, meu irmão. Eu só vou me vacinar depois que essa turma toda aí for vacinada, essa turma que anda de trem, que anda de ônibus, depois que essa turma for, eu vou me sentir à vontade em receber a vacina. Antes eu cedo a vez. Tá, eu estou aqui, estou no Templo Augusto da Verdade, estou aqui na Catedral Excelsa do Saber, recebendo as pessoas sempre com prudência, sempre com máscara, e eu me sinto protegido, com os devidos cuidados. Então vacina eu vou deixar para o grande povo que deve ser vacinado na minha frente. Ah, mas você tem direito... Gente, o direito está implicitamente ligado à ética. E nós temos que trabalhar dessa forma. É como eu aprendi a trabalhar. Tá ok, meus irmãos? Deixa eu ver aqui a foto. Deixa eu voltar a outra foto. Vocês vejam que maravilha. Tá? Olha o Rio de Janeiro, que coisa linda. O bonde. Vocês vejam só. Hoje eu assistia uma entrevista. Essa que está aparecendo é a Rose de Primo. Foi uma das grandes musas da rapaziada nos anos 70. A turma achava a Rose de Primo linda e foi uma das grandes musas. Vocês observem bem, o Rio de Janeiro, em discussão sobre mobilidade, o secretário do Eduardo Paes hoje dava uma entrevista pelo rádio, eu ouvi pela Band News, ele esclarecendo, vejam só, ele esclarecendo o que era o transporte de bondes da antiga capital federal. Ele falava em alguma coisa em torno de 400 quilômetros. Porque alguém criticar o VLT, ele disse que o VLT, quando a gente viaja pelo mundo, encanta todo mundo a questão do VLT. E no Rio de Janeiro o VLT une locais de transporte de massa.
O VLT une pontos ali do Rio de Janeiro importantíssimos. Ele une ali a Central do Brasil com o terminal Américo Fontinelli, une as barcas, né? Une o aeroporto Santos Dumont. Quer dizer, você tem ali uma junção de eixos de circulação de pessoas que o nosso VLT hoje consegue unir na sua rota. E, gostemos ou não, é uma crítica ao sistema de bondes que foi retirado. Lamentavelmente. Eu tive o privilégio de andar de bonde e... Ó, gente, sonho, tá? Adorei, amei essa questão do bonde na nossa terra. Se eu coloquei essa imagem aqui para vocês, perdoem, deixa eu colocar. Vejam só, essa imagem aqui esses escritos em bronze já não existem mais. Esse é o obelisco da nossa Praça da Liberdade. Em 1933, o nosso prefeito, Sebastião Arruda Negreiros, fez uma homenagem ao centenário da cidade e colocou esse obelisco, que eu não sei se vocês sabem, o obelisco é um símbolo da masculinidade, né? Como em Roma ele representa um falo, um órgão sexual masculino, é o símbolo do poder, né? É um símbolo patriarcal, o obelisco, e foi colocado esse marco na Praça da Liberdade, e ali nós temos a imagem do Comendador Soares, os escritos, a data do centenário, aqui embaixo uma arrumação péssima que foi feita no município, colocou-se essa pedra mármore aí que não tem nada a ver com o granito do obelisco, tem nada a ver, essa pedra mármore aí. Eu conversava até com o Marcos Monteiro, nosso secretário, que aqui esteve ontem conversando com a gente. Não tem nada a ver, isso aí foi colocado aleatoriamente, não se perguntou a ninguém, e foi feita essa aberração aí, né? Você matou metade do obelisco, as escadas os 3 andares, e fez essa aberração aí, matando a imagem. Mas, infelizmente, o Brasil é assim. E, infelizmente, acho que a gente pode brigar e mudar essa cabeça. E esses 3 escritos em bronze foram roubados, não existem mais. Lamentavelmente. Hora de refazer, sei lá, hora de mudar, hora de não colocar mais bronze, hora de colocar plástico imitando bronze, não sei o que se deve fazer. Mas o fato é que o obelisco lá está e não tem nenhuma observação. E eu sempre fiz questão de, todas as vezes que eu fui secretário no município, no dia do aniversário da cidade, eu ia lá e colocava flores no obelisco. De um tempo para cá, esse hábito desapareceu completamente. Não se coloca mais. Tradição que vai acabando, que vai se findando, e eu não podia deixar de fazer esse triste registro. Tá? Fica aí para vocês e vamos em frente. A nossa finalidade é exatamente essa. Não estou falando mal de ninguém, eu simplesmente estou contando o fato. Tá? Não é nada que seja contra ninguém. É simplesmente o fato histórico e, lamentavelmente, o que foi permitido fazerem com o nosso marco da cidade. Bom, vamos em frente.
Fatos históricos do dia 29 de janeiro. Olhem só que maravilha. A turma aí que gosta de andar de carro, eu estou dentro desse grupo. Luiz Arthur Ferreira de Castro, grande abraço. Rosa Maria Mendes Rocha, grande abraço, professora. Obrigado por estar aí sempre junto com a gente. Jesus a abençoe. Maravilha. O Dr. Luiz Arthur, atleta da escola, ex-aluno, Jesus o abençoe. Em 1886, Carl Benz inventa o primeiro motor de automóvel movido a gasolina. Então, hoje a marca está, Mercedes-Benz, ele faz essa maravilha para nós. Inventa o primeiro motor de automóvel movido a gasolina. E faz um bem para todos nós até o dia de hoje. Marcelo Tupinambá, grande abraço, meu irmão. Jesus o abençoe, ilumine e guarde. E de 1886 até os dias de hoje, o motor só tem sido modificado para melhor. Recebeu outros combustíveis. A Fiat chegou a fabricar um motor que era Tetraflex. O Brasil sai na frente com a questão dos combustíveis. O Brasil parte para o etanol, combustível que nos faz bem ao nosso sistema respiratório. E agora nós estamos chegando forte na situação do carro elétrico. Eu queria pedir desculpas a vocês, porque algumas pessoas colocam aí sempre uma ode ao Tesla na questão do carro elétrico. E eu, como brasileiro que sou, como amante do meu Brasil que sou, eu quero render a minha homenagem a alguém que já fez o carro elétrico há algum tempo atrás no Brasil. Eu não sei, eu acho que há 35 anos atrás, há 25 ou 35, que é o nosso Gurgel. E, lamentavelmente, o Brasil não abraçou o Gurgel, devia ter abraçado. E o Gurgel faliu. Um homem empreendedor, de primeira linha, faliu e já produzia um carro brasileiro. E eu adorava aquele Gurgelzinho, aqueles carros da Gurgel em fibra. Eu amava aqueles carrinhos do Gurgel. E, lamentavelmente, o nosso Brasil permitiu que ele acabasse, infelizmente. José Albirajara, grande honra. José, eu tenho abastecido você lá com algumas fotos. Outro dia eu vi lá as fotos do carnaval. Eu vou mandar para você uma foto do carnaval de 1966, onde eu estou, 66 não, 67, onde eu estou pulando o carnaval no Iguaçu. Tá com minha esposa, no baile de carnaval do Esporte Clube Iguaçu, com minha atual esposa. Eu estava namorando. E a foto ficou muito boa, quem tirou foi o nosso querido amigo Doli, fotógrafo, e a foto ficou muito boa. E já teve algumas exposições, já existiram algumas exposições em Nova Iguaçu que utilizaram essa foto. Mas eu vou mandar para você. A última foi, acho que no Top Shopping. Fizeram a exposição lá dos carnavais iguaçuanos e pegaram essa minha foto na internet e lá colocaram. Um grande abraço, Birajara, e parabéns por tocar essa lembrança do Esporte Clube Iguaçu. Você disse que nós éramos felizes sem censura e sem preconceitos. Pessoalmente, depois eu vou conversar com você sobre essas duas observações. Nós tivemos um presidente lá, Dr. Nelson Soares, que
sem sombra de dúvidas, mantinham uma moral ali, rapaz, no Iguaçu, firme, com normas, muito sério. E a questão do preconceito, o Iguaçu teve preconceito contra seus sócios negros por muito tempo. E foi um clube fundado só por negros. Mas isso numa outra oportunidade nós vamos conversar. Grande abraço, Birajara. Júlio Soares Gomes, Jesus abençoe. Apareça, Júlio. Todo sábado aqui a turma está jogando basquete aqui no colégio, hein? Amanhã já mandaram me avisar para eu abrir o portão às 8 horas que eles estão aqui para jogar o basquete. Tá? Grande abraço, Júlio. Jesus abençoe. O Birajara já falei. Zoliezer Simas, quanta honra, Zoliezer. Obrigado por estar sempre aí com a gente. Jesus o abençoe. Também é outro, Sarinha, esse primo da Vera. Esse primo nosso. Adora Minas Gerais, viu? Adora aquele região ali de Caxambu e tudo, tá sempre por lá. Um abraço, Zoliezer, Jesus o abençoe. Cíntia Santana, que maravilha, Cíntia. Obrigado por nos acalentar aí com a sua presença. É sempre bom a gente estar com vocês. Muito bem, em 1916... na Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra complicadíssima, nós não tivemos vencedores nem vencidos, mas possuímos uma Alemanha que sofre muito, perde território, e o povo alemão sai muito triste da Primeira Guerra Mundial. Mas são também fomentadores dessa guerra, tá? E é exatamente a Primeira Guerra Mundial que vai criar condições para que Hitler surja. Não se esqueçam, por favor, o estudo da história é assim. Vocês pegam um fato e dizem, ué, como é que nós vamos entender esse fato? Aí vocês vão ver as causas do fato, e aí vocês entenderão as consequências, como elas aconteceram, tá? Então, a Primeira Guerra Mundial, Paris é bombardeada pela primeira vez por zeppelins alemães. Tá? Então, vocês vejam a utilização já do zeppelin como arma militar, o zeppelin que provoca um dos acidentes mais feios que nós já vimos, né? Inclusive retratado no cinema, inclusive foi filmado o momento que ele explode, pega fogo, utilizando um gás altamente combustível, perigoso, e os zeppelins alemães são usados para bombardear Paris. Luiz Helena da Silva, um grande abraço, Jesus abençoe. Obrigado por sua presença com a gente nesse final de sexta-feira. Então, isso em 1916. Em 1943, no primeiro dia da Batalha da Ilha Rennell, o cruzador norte-americano Chicago é torpedeado e seriamente danificado por bombardeiros japoneses. Os japoneses possuíam uma esquadra naval monstruosa e, inegavelmente, provocaram danos em Pearl Harbor aos Estados Unidos, e os Estados Unidos se levantam a partir daí. Até então eles não eram uma nação de grande destaque, vinha daquela quebradeira da Bolsa, né? Vinha de dificuldades econômicas sérias, sofre aquele bombardeio, e aí começa os Estados Unidos a tentar inverter a guerra. Os Estados Unidos não começou do início, só entra na guerra depois que é provocado pela marinha e pela aeronáutica japonesas.
e pela aviação japonesa. Muito bem, em 1959 acontece o primeiro Melody Festivalen, que é realizado em Estocolmo, na Suécia. Aquele lado ali da Escandinávia, aquele povo ali é um pouquinho diferente. Eles são muito voltados para as artes e sempre se manifestaram como um povo violento nas suas guerras. Interessante. Em 1991, na Guerra do Golfo, começa a Batalha de Cafiz, o primeiro grande engajamento terrestre da guerra, bem como o mais mortal da Guerra do Golfo. Em 96, o presidente Jacques Chirac anuncia um fim definitivo para o teste nucleares francesas. Olha como é que a França está sempre presa na história ao seu compromisso social. É a França que começa essa grande revolução de respeito humano, nasce lá, no berço francês. Em 2002, no seu discurso sobre o Estado da União, o presidente Bush descreve regimes que patrocinam o terror como um eixo do mal, no qual ele inclui o Iraque, o Irã e a Coreia do Norte. E regimes que patrocinam o terror. Aí é óbvio que ele fala da questão dos ataques terroristas, tá? E inclui a Coreia do Norte no bloco. Mas o patrocina o terror, aí ele fala de ataques terroristas, porque o patrocínio do terror com guerras, com certeza, numa análise mais fria, ele também seria incluído. O terror com guerras. Mas aí ele está falando de atentados terroristas, foi isso que ele tentou passar. Em 2009, o governador de Illinois é retirado do cargo após a sua condenação por várias acusações de corrupção, incluindo a alegada solicitação de benefício pessoal em troca de uma nomeação para o Senado dos Estados Unidos como um substituto do presidente eleito Barack Obama. Isso agora é recente, em 2009. Em 2017, há um atentado à mesquita de Quebec e Alexandre Bissonnette abre fogo na mesquita de Saint-Foy, Quebec, matando 6 e ferindo outros 19. Tá? Perdoem aí os erros de pronúncia, mas eu falo português. Então fica difícil a gente ler em outros idiomas que nós não dominamos. Tá, estão aí as efemérides do dia, que nós gostaríamos de conversar com vocês, e vamos em frente com o nosso bate-papo. Então nós estamos aqui no mês de janeiro de 2021. Quase um ano com escolas fechadas. E muita gente discute a questão do fechamento das escolas. Eu apoiei sempre e apoio desde o primeiro dia que isso aconteceu. A criança em formação recebeu aulas de informática sem querer recebê-las. Tá? Ele aprendeu como ele pode utilizar o que a tecnologia nos forneceu. É claro que nós temos outros embates para serem ou para serem também vencidos. As plataformas apareceram. O Colégio Leopoldo usou a plataforma do Zoom, as aulas ao vivo, os alunos interagindo com os professores. A maioria dos professores facilmente entrou nesse tópico. O Brasil já estava com tecnologia de ensino à distância. O Brasil já vinha participando desse projeto
Eu acho que agora esse projeto é irreversível. Nós vamos ter EAD direto. A minha única dúvida é como nós podemos comprovar a eficácia do aprendizado. A eficácia eu acho que vai ter que ser presencial, sempre. Laura Matos, obrigado, Laura, por estar com a gente, muito obrigado. A eficácia do projeto vai ser confirmado realmente pela questão da prova presencial. A prova oral vai voltar a fazer parte do currículo. Eu lembro muito bem, nós tínhamos prova oral e prova escrita. E o Colégio Leopoldo nunca deixou de passar a questão da prova oral. O aluno sempre foi oralmente arguído pelo professor, principalmente na participação na aula. Esse período eu queria dar um depoimento a vocês que muito me deixou feliz. Alguns alunos altamente envergonhados, com medo de emitirem conceito em público, com medo de falarem. Vocês que têm aí seus 50 anos, 55, 60, vocês vivenciaram isso na educação de vocês. Tinha aquele aluno que era quietinho, ele tinha medo de falar. Medo de falar besteira, né? Medo de, como se diz, medo de alguém rir dele, porque vocês sabem que o riso é uma discussão ético-moral antiga. Nós já conversamos sobre isso aqui no nosso Reflexões. O riso não aparece nos textos bíblicos. O sorrir parece um ato do mal. E as pessoas sempre usaram do sorriso até para uma questão de menosprezar o semelhante. O riso irônico, o riso debochado. E é preciso que a população encare essa questão do riso. O indivíduo entra numa festa e tem um grupo olhando para ele rindo, não é? E ele se sente incomodado. Eu, felizmente, consegui suplantar tudo isso quando eu, sozinho, por pura conta e risco, eu adotei a seguinte política: qualquer apelido pelo qual me chamarem, eu vou atender. E a conclusão é que nenhum apelido pegou. Porque a beleza do apelido é quando ele irritava a pessoa que recebia. Então se chamava a pessoa para um apelido, ela se irritava, aí você cumpria a norma daquele que provocou a brincadeira. Então nenhum apelido pegou. O meu irmão mais velho teve uma série de apelidos também e terminou a sua jornada como Ney Alberto, que minha mãe adorava dois nomes, né? O nome composto. Então lá em casa somos todos com nome composto. O Léo é Newton Leopoldo, eu sou Paulo de Tarso, a irmã é Maria de Nazaré, o primeiro irmão é Ney Alberto, e o apelido não resvalou. E eu fiquei com o Paulinho Leopoldo porque eu adotei esse nome politicamente, porque era Paulinho do Leopoldo, e eu adotei politicamente e ficou Paulinho Leopoldo até os dias de hoje. Esse é um dado que vocês precisam trazer para a realidade. Nessa questão da pandemia, vários alunos que tinham vergonha de tudo, gente. Olha, você vai dar uma aula sobre o assunto tal. Deus me livre, não faz isso comigo não, professor. Não, vamos falar da história do município, vamos embora. Pedagogicamente é maravilhoso. Está aí o nosso mago Iari de Araújo. Grande abraço, Iari. Jesus o abençoe. Então, o aluno não queria. Vocês têm que ver as aulas que eu recebi, estão no nosso arquivo,
Depois eu vou pedir se eles permitem que eu publique. Aulas sobre o brasão do município, aulas sobre a invasão francesa do Rio de Janeiro, aula sobre o brasão do estado do Rio, aula sobre os hinos nacionais, os símbolos nacionais, quer dizer, o hino nacional, o brasão de armas, não é? A bandeira brasileira. Então, vocês vejam só o pavilhão nacional, os símbolos nacionais, o selo nacional, né, são 4, os símbolos nacionais. A garotada deu aulas maravilhosas, identificando as estrelas da nossa bandeira, inclusive as estrelas novas que foram anexadas depois da Constituição de 88, transformando nossos territórios em estados, e a criação de mais 2 com desmembramento de Goiás e de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins, lá em Goiás. Todo esse trabalho, os alunos, numa forma espetacular, fazendo. Isso foi vitória desse momento do EAD. E eu gostei tanto que eu acho que eu vou continuar nesse modelo. Principalmente na questão do ensino médio. Eu vou continuar nesse modelo. Desde que o aluno, é óbvio, se propõe a usar a câmera. Porque tem aluno que tem vergonha até de colocar o seu rosto numa câmera. Quer dizer, em sala de aula, ele está ao vivo. E na internet ele tem vergonha. Outro dia alguém me dizia, o uso de imagem. Eu falei, que uso? Alguém está vendendo a sua imagem, né? Então é interessante, as pessoas escutam falar e não tem muita discussão sobre isso. Quem tem que discutir o uso de imagem é o professor. O professor, sim. Porque alguém pode pegar a aula dele e ficar exibindo para terceiros aquela aula maravilhosa de português, de matemática, de história. E aí é o uso indevido da imagem. Então essa discussão nós vamos ter, não tem dúvida. Há um juiz aí que está dando um curso pela internet e ele fala que o ano de 2021 vai ser o ano da justiça do trabalho. Por quê? Nós vamos ter várias discussões com relação à pandemia. Aos decretos, não é? A questão da jornada, da redução de jornadas, a questão do funcionário que se nega a trabalhar e é mandado embora porque ele tem medo da pandemia. E é interessante, o indivíduo tem um medo da pandemia danado, de repente ele sai de casa para um compromisso e pega o Covid. Então, é um momento que não é matemático, e nós temos que entender isso. Esse momento não é 2 mais 2. Esse momento ele tem várias nuances, e não adianta, quem tem que discutir isso aí é Fiocruz, né? Instituto Butantan, universidades federais de todo o Brasil, discutindo isso. Não somos nós, leigos. E só para que vocês não se esqueçam, leiam o nosso Oswaldo Cruz, epidemiologista, infectologista, o que esse homem padeceu no Rio de Janeiro. Perseguindo na casa dele, na rua, sendo xingado, autoridades se negando a aceitar a vacina. O homem comeu o pão que o diabo amassou no Rio de Janeiro, mas conseguiu domar, conseguiu que as doenças que nos afetavam fossem reduzidas. Luiz Edmundo Pereira de Azevedo, um grande abraço, está aí assistindo. Vamos em frente, a foto já foi para você, perfeita, ampliada, tudo certinho, sem perder qualidade nenhuma, como eu recebi do nosso querido Iari. Um grande abraço. Altamir Bulldog, o grande conselheiro tutelar de Nova Iguaçu, grande abraço, Altamir. Você é 10. O trabalho executado por você como conselheiro está aí até hoje.
Você lutou pelos nossos menores, não permitiu internações por internação, não permitiu perseguições com denúncias, apurou tudo. Você é 10, Altamir. Você tem aqui no diretor do Lar de Jesus, que pelo mau serviço prestado público, o público prejudicou o nosso Lar de Jesus e nós fomos obrigados a fechar aquele trabalho. Começamos a receber menores, inclusive infratores. Você é testemunha disso e realmente a gente não podia continuar com aquele trabalho. Tá, infelizmente. Mas vamos em frente. A vida é essa, é feita de vitórias e derrotas. E você é testemunha, uma testemunha viva de todo esse trabalho, feito por você e feito por nós. É uma página da história da cidade. Grande abraço, meu irmão. Jesus o abençoe. Luiz Edmundo chegou tarde. Havia um presidente de uma casa religiosa aqui em Nova Iguaçu, do Fé, Esperança e Caridade, que era o nosso querido José Antônio Marques, e maçom também, e ele tanto lá na casa religiosa quanto na maçonaria dizia sempre: chegue tarde, mas chegue, não falte. Não deu para chegar no horário, não tem problema, mas chegue tarde, mas chegue. Tá ok, Luiz? Grande abraço. Hugo de Souza, sempre uma honra recebê-lo, tá, Hugo? Seja bem-vindo. Muito bem, voltando à discussão, que o tempo já foi, já voou. O Ronaldo já está por aí, eu não sei se já chegou em casa. Se quiser fazer alguma conclusão, Ronaldo, estou às ordens, tá? Depende só de você. Estou vendo você ali em cima. Muito bem. O EAD, vocês coloquem que vai ficar. A Márcia Bahia, queria fazer também esse elogio público. A Márcia Bahia foi impecável durante toda a pandemia. Manteve todas as escolas. Ela é responsável pelo setor de coordenação das escolas particulares da região, que cabe ao Estado fiscalizar e orientar. Ela foi uma orientadora impecável durante todo esse tempo, mantendo todos os diretores orientados sempre direitinho quanto às medidas tomadas pelo Estado, quanto às medidas que a escola poderia tomar. E eu acho que relativamente nós tivemos um ano tranquilo em termos de trabalho das escolas no município de Nova Iguaçu. E é claro que isso se deve à nossa querida professora Márcia Bahia. Muito obrigado, Márcia. O Colégio Leopoldo agradece muito suas orientações. E tudo, gente, via Zap. Quer dizer, quem diria que o Zap, quando foi criado, se daria esse trabalho técnico maravilhoso para a turma que gosta de educação, tá? Que ama educação, e realmente as redes sociais entraram de sola, auxiliando no trabalho. Hoje eu escutava numa rede social também os advogados reclamando do tribunal e uma oficial de justiça reclamando dos advogados que nas suas petições não colocam e-mail, não colocam telefone, inclusive celular, não colocam para facilitar o contato via Zap e via e-mail. Olha que loucura, gente. Quer dizer, a rede social, ela foi absorvida pelo tribunal. Não foi o tribunal que bolou nada. Foi o trabalho particular criado que foi absorvido. Era bom se nós tivéssemos o inverso, né? Olha, o tribunal agora criou um novo sistema que facilita, que tal, não sei. Não. A iniciativa particular cria o sistema, o poder público se assenhoreia para poder realizar. Então, a oficial de justiça fazia lá a sua defesa,
dizendo que os processos às vezes não andavam porque eles tinham que pesquisar no Facebook, na internet, sobre aquele clipe. Sensacional, né? Quer dizer, as redes sociais... Gente, isto é irreversível. Tá ok? Miriam Magali de Oliveira, um grande abraço. Jesus abençoe. Chegou agora aqui, diretamente de Tinguá. Jesus abençoe, Miriam, e a toda a família. Então nós estamos encerrando as férias, que eu nunca tive. Eu posso dizer a vocês que no ano de 2020 eu trabalhei muito mais na educação do que todo o período. Hoje a turma, os outros com U, né? Mostrei para vocês no início. Gravaram na escola, recebi visitas com consulta histórica o tempo todo na escola. Queria dizer a vocês, no pouco tempo que me resta, que o trabalho do Colégio Leopoldo hoje é um trabalho muito mais abrangente. Hoje o Colégio Leopoldo faz reuniões via internet sobre diversos assuntos, principalmente nos ligados à história, à pesquisa da nossa região. Nós servimos de contato para essa questão do teatro na região, dos grupos folclóricos, das festas juninas, enfim, todo esse acervo. Recebi aqui a turma da Universidade do Estado da Guanabara para fazer trabalho de mestrado, trabalho de doutorado sobre educação e sobre diversos outros assuntos. Então, nossa biblioteca, o nosso acervo, eu falava com o Marcos Monteiro, secretário de Cultura, que é um cara muito organizado em tudo que faz, e eu não consigo ser, sou muito desorganizado, mas o acervo que a gente tem aqui de história do município é muita coisa. É um acervo totalmente diferenciado. Afinal de contas, só do Colégio Leopoldo é um acervo monstruoso, mas o acervo que a gente construiu pessoalmente. Então, só que precisa de alguém para nos ajudar a catalogar, a separar, a passar o filme para o filme de 16 milímetros, de 35 milímetros. Você tem que manusear a máquina, é um trabalho que eu vou fazendo com a graça de Deus sozinho. E tenho conseguido. Graças a Deus, esse trabalho tem sido feito. E a gente tem conseguido tocar. Mas eu não sei até quando nós vamos conseguir tocar isso numa forma eminentemente amadorística. Eu não sei aqui quantas fitas cassete. A gente comprou uma Handcam, né? E começamos a filmar em 88, quer dizer, isso tem 32 anos. E o acervo de fitas foi muito grande. O Manuel transformou algumas fitas para nós, mas ainda tem muita coisa para ser transformada. E é um trabalho incansável. Tá? Então hoje o Colégio Leopoldo é um instituto de cultura. Acervo literário, acervo fotográfico, o teatro do Colégio Leopoldo é uma referência no município. O nosso museu é único, nós não temos outro. Não chamo de museu, chamo de... Falta a conotação de museu específica, mas ele aqui está. Grupos de alunos nos visitam, professores universitários, e a gente mostra como funcionava a comunicação, o material didático específico do professor, que vai desde animais empalhados, esqueletos humanos. Então todo esse acervo o Colégio Leopoldo mantém. Então não é um simples local que você entra, tem aula e vai embora. É alguma coisa eminentemente diferenciada.
não estou fazendo nenhuma apologia ao Colégio Leopoldo, nada disso, mas é uma proposta totalmente diferenciada de aprendizado. São N filmes, eu estou procurando ler aqui, ó, são N filmes que a gente conseguiu recuperar. Tem um filme do Leopoldo aqui, gente, também de 48, feito no Rio de Janeiro. Tá, o professor Leopoldo consegue especificamente fazer em 48 duas grandes filmagens. Ele filma o primeiro congresso espírita do Brasil, que ele é um dos responsáveis das mocidades espíritas, e o professor Leopoldo também filma o desfile escolar de 48. Quer dizer, trabalhos que a gente conseguiu resolver. E tem trabalho, gente, que eu não consegui resolver ainda. Eu vou ver se segunda-feira eu mostro para vocês. Filmes de 35mm colados, filmes de 16mm que colaram, e é uma tecnologia cara e de difícil solução. Para vocês terem uma ideia, é alguma coisa que custa um filmezinho daquele de 10 minutos, 150 mil para recuperar, 180 mil para recuperar. Então é um trabalho difícil. Eu gostaria muito que vocês, no que pudessem, nos ajudassem nessas pesquisas e tudo. E nós estamos aqui firmes e fortes. O trabalho continua sempre. Olhem só, abri aqui agora, ó. Olha só, só para mostrar a vocês, oportunamente eu colocarei para vocês esse vídeo que é simplesmente sensacional. E o professor fez do bolso dele, tá, gente? Ele não tinha recursos, grandes recursos, e conseguiu fazer isso do próprio bolso. E conseguiu. Tá? E, em respeito à memória do professor Leopoldo, eu continuo respeitando aí a sua proposta de educação, a sua proposta de ensino, a sua proposta de preservação. Não tem jeito, a gente vai fazendo, né? Eu não posso jogar toalha. Não tem esse direito de jogar toalha. Eu tenho que, com toda certeza, eu tenho que mandar brasa nesse trabalho maravilhoso que o professor Leopoldo deixou e passar para vocês. E fico muito agradecido que vocês estejam aí via internet nos fazendo esse grande favor. Tá aí o nosso Anderson Bragança, o Gugu, tá aí firme e forte assistindo. Anderson, muito obrigado, você tem feito uma diferença grande aí na questão do trabalho histórico da cidade, tem trazido fotos históricas, algumas conhecidas, muito conhecidas para mim, já constantes do meu acervo, outras que eu desconhecia, e você tem feito um trabalho maravilhoso, tá? Continue, meu irmão. O povo do Recôncavo Fluminense agradece muito. Hoje me questionavam aí esse negócio de Recôncavo Fluminense e tal, e eu explicava por que eu chamo de Recôncavo Fluminense, qual o motivo da gente chamar. Não tem jeito, né? Nós temos que... Nossa Senhora! Tá aqui o nosso reprodutor. Deixa eu mostrar para vocês só esse filme, um pedacinho, para vocês tomarem ciência do que foi. Oportunamente nós colocaremos para vocês esses vídeos. Esse aqui, deixa eu só tirar uma casquinha para vocês aí. Esse aí é o vídeo que a gente recuperou. Aí, ó, Afrânio Peixoto, Rangel Pestana, Catedral.
Esse é o nosso filme do desfile escolar. E aqui, ó, esse filme é maravilhoso. É o primeiro congresso de mocidades espíritas do Brasil, que eu também consegui recuperar. Tá aí, Anderson. Seu mercadinho Santo Antônio, né? Tá lá o terreno com tudo derrubado hoje, fechado. Ali do lado da Passarela do Caracol. Aí tá o doutor Luiz Guimarães, professor Leopoldo. Luiz Azeredo, tá? Dizem que o negro aqui não tinha vez, tá aí o Luiz Azeredo em todas as solenidades como destaque. E o professor Leopoldo, que é um mulatão, né? Perdoe aí, tem gente que não gosta do termo, mas eu utilizo. Ele foi anexado ao vocábulo e eu tenho que utilizá-lo. Botei-lhe o filme. É importante a gente observar isso aí, porque nessa época nós temos certificado de censura para poder exibir. Tá aí, ó, o abotelho. E olha lá. Teatro João Caetano do Rio de Janeiro. Tá? Esse filme, eu consegui trabalhá-lo, consegui recuperá-lo. A qualidade da imagem, né? Eu estou aqui, quero deixar bem claro que eu não estou aqui fazendo nenhum trabalho religioso não, tá, gente? Um trabalho histórico. Isso aí é um fato histórico no Rio de Janeiro. Aí, outra coisa que eu queria abordar mais para frente com vocês. Isso aí é um fato histórico. É outro trabalho que a gente conseguiu fazer, recuperar, mas se o professor Leopoldo não tivesse trabalhado para realizar, eu não teria o que recuperar. Mas eu queria mostrar isso para vocês. Boa noite, Rosane Ribeiro, um grande abraço. Só para concluir, que eu já estourei aqui o meu horário, esse período nós temos que discutir, que é o período de Getúlio no Brasil, onde casas religiosas foram fechadas, reuniões foram proibidas, pessoas foram torturadas por questões religiosas. Isso no governo Getúlio Vargas. E o Brasil tem que parar de fazer apologia com isso. Cópia do regime nazista que lá se instalava na Europa, no sentido do autoritarismo que aqui se instalou também. Tá? Mas nós vamos conversar sobre isso oportunamente. Vamos para o 91º aniversário do Colégio Leopoldo. Meu respeito eterno ao professor Leopoldo, professora Leopoldina, professora Ana Isabel e professora Marília Barbosa, que depois se junta ao grupo, que é a esposa de Leopoldo, e professor Newton de Barros, que depois se junta ao grupo, e você vai desenvolvendo um trabalho nessa terra. Mas é a cabecinha do baiano que toca. Arcádio Iguaçuana de Letras, que é o maior movimento cultural, artístico, tá? O maior movimento literário que essa região conheceu e que tão pouco se fala. Hoje, quando eu dei a entrevista, eu fiz questão de citar: Teatro Arcádia nunca existiu. Existiu o Teatro da Arcádia. A Arcádio Iguaçuana de Letras promovia palestras. Depois eu vou dizer a vocês os palestrantes que vieram a Nova Iguaçu. Espetacular, Nova Iguaçu ficou no topo de questões literárias. Quem preside a solenidade de posse do professor Leopoldo Machado, tá? É o nosso Pedro Calmon, magnífico reitor da Universidade do Brasil. Então Nova Iguaçu fica top no movimento educacional, literário, etc. E isso nos anos 50. O teatro é da Arcádia, porque a Arcádia promoveu o teatro. E depois que a Arcádia praticamente fica fraca, a prefeitura assume aquela questão do teatro, que no final do governo Leone, na
intervenção do Chico Amaral entre um movimento cultural. E a gente tem que brigar contra isso. Meus amados companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem, excedi-me falando com vocês, mas é que nós temos que conversar. Época de pandemia, não dá para a gente bater um papo pessoalmente, não dá para ter o auditório aqui com nossa história dando sopa, que eu já estou com saudades. Vocês virem, conversarem, discutirem com a gente sente essa falta. E eu tenho feito isso através dos nossos reflexões. Muito obrigado a vocês por estarem aí, ombro a ombro e lado a lado, nessa jornada que fazemos. Essa nossa conversa não tem cunho religioso, o nosso cunho aqui é exclusivamente histórico. Abordamos questões católicas, questões protestantes, as questões que se apresentarem sobre o foco histórico específico, tá? Fé, cada um tem a sua, e é uma questão de foro eminentemente interior. É pessoal. Fé é intransferível. Então, muito obrigado. Está aí o Ronaldo, com gratidão, paz e saúde a todos. Até segunda com mais um Reflexões. Que Papai do Céu os abençoe, ilumine e guarde. Oremos, mas vigiemos também. A vigília é obrigatória e o prestar atenção aos cuidados obrigatório também. O Brasil passa dos 220 mil mortos e isso é um peso no ombro, é uma vibração pesada sobre todos nós. A gente se desloca aos cemitérios 2, 3 vezes por semana, porque a presença nossa deixa aqueles corações. Ô Paulinho, que bom que você veio, obrigado por ter. Quer dizer, a nossa presença física leva um conforto àquele que sofre, e nós não podemos evitar. Mas vamos com todos os cuidados. Chegou, o sapato não entra em casa, a roupa não entra em casa, mas a vigilância continua e a solidariedade humana não podemos permitir que ela se acabe. Nós temos que lutar por ela. Grande Plínio Leon, grande amigo. Veja o caso do Plínio. Eu vejo o Plínio muito pouco, mas estamos juntos. A amizade é sólida. Grande abraço, Plínio. Obrigado por estar com a gente. Jesus o abençoe. Fiquem com Deus e até segunda com mais um Reflexões, se Papai do Céu assim o permitir.